Segundo livro de Samuel. Esse livro é uma continuação do primeiro livro de Samuel. Na verdade, esses dois livros compunham apenas um rolo. Então aqui vai começar exatamente onde terminou o primeiro livro. Morre Saul, seus 3 filhos, e agora o livro vai começar a descrever os 40 anos do reinado de Davi em Judá e Israel. E a Bíblia mostra um período de um reino unido. Então, é muito interessante você guardar essa palavra, reino unido. Por quê? Porque Davi, ele vai reinar, depois de um tempo, por todas as tribos de Israel. Ele começa reinando só sobre uma parte e depois ele se torna rei de toda a nação de Israel, tanto das tribos do norte quanto as tribos do sul. Depois, seu filho Salomão vai continuar reinando norte e sul, mas depois o reino de Israel será dividido. Então é muito interessante guardarmos esse termo. Então Davi é rei sobre o reino unido, que são as tribos do norte e as tribos do sul. E o livro de Primeiras Crônicas vai contar bastante desse episódio, repetindo essas mesmas informações históricas. Então, o livro de Samuel, segundo livro de Samuel, é basicamente a história de Davi, o segundo rei de Israel. Segundo livro de Samuel, capítulo 1. Aqui mostra como foi que Davi recebeu a notícia da morte de Saul e Jonatã, uma amalequita, chega sujo, coberto de terra, e conta para ele, olha, Saul está morto, seu filho Jonatã também, e ele trouxe a coroa, o bracelete do rei, e Davi pergunta, como você ficou sabendo? Ele disse, olha, eu cheguei lá, e ele estava agonizando em cima da espada, e ele me pediu para eu terminar o serviço. Então, esse amalequita mente. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara ao dizer no primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, versos 4 e 5, que Saul se matou. E quando o escudeiro dele viu que ele já estava morto, se matou também. Então, esse amalequita mente querendo mérito. Né? Aqui é um exemplo ruim de pessoas que querem bajular, né? Querer alguma coisa em troca, e ele não teve uma boa recompensa, porque Davi disse, você matou o ungido do Senhor? E Davi manda tirar a vida desse homem, porque entendeu que ele havia tirado a vida de um homem que era ungido do Senhor. E ele fez isso porque ele pensou, Davi vai ficar feliz, porque Saul era um inimigo, mas ele mentiu. E Davi, então, chora, pranteia, compõe aqui um salmo sobre a morte de Saul, de Jonatã, fala aqui sobre o amor que ele sentia um pelo outro, dizendo que a intensidade desse amor, filéu, amor de irmão para irmão, a intensidade era muito mais forte do que o amor eros que ele sentia pelas mulheres. Então aqui não dá margem para dizer que eles tinham um amor homoafetivo, mas ele está falando da intensidade, da fidelidade que tinham um pelo outro. Davi, ele mostra a sua paciência. Há vários salmos que Davi compôs, falando, espera no Senhor, confia nele, Salmo 37, é um salmo maravilhoso, e Davi diz isso, verso 5, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, espera nele, o mais ele fará. Verso 8, no Salmo 37, ele diz, deixa a ira, abandona o furor, não seja impaciente. Tem uma coisa que nós aprendemos com Davi, é esperar o tempo certo da promessa do Senhor se cumprir, não precipitar, não agir com as nossas mãos. Ele confiava que o trono seria dele, mas no tempo certo. Então, quantas pessoas agem de uma forma precipitada? Deus faz uma promessa e essa pessoa não sabe esperar
especialmente se é um chamado, se é um exercício de um ministério, e acaba dando uma forcinha para Deus e chegando precocemente, né, ao poder ou ao exercício do ministério, e chega de uma forma precipitada e depois colhe os frutos disso. Então, Davi nos ensina: espera, confia, descansa. Se o Senhor prometeu, ele vai cumprir. Segundo livro de Samuel, capítulo 2. Quando Davi fica sabendo que Saul morreu, depois de lamentar, prantear, ele então entende que aquele era o momento dele assumir o trono. E ele ora, assim como todas as vezes que ele iria tomar uma decisão, e ele pergunta para o Senhor: eu devo ir para Judá? Qual parte de Judá eu devo ir? Deus então responde para Davi: você vai para Hebrom. E aqui nós vemos Davi sendo guiado por Deus, recebendo a orientação do Senhor para o local correto, onde ele deveria ir viver a promessa do Senhor sobre a vida dele. Então ele pega a sua família e ele vai para Hebrom, e chegando lá, Davi então foi ungido pelos homens de Judá. Ele foi ungido a rei de uma forma pública, porque há 15 anos atrás ele havia sido ungido por Samuel, mas de uma forma secreta. E enquanto isso, na parte norte da nação de Israel, Abner, ele próprio coloca um dos filhos de Saul para reinar sobre a parte norte, que é a parte que nós chamamos de Israel. Então, quando você pega um mapa de todo o território de Israel, tinha mais 10 tribos para o lado do norte, mais 2 para o lado do sul. Então, essa parte do sul nós chamamos de Judá e essa parte do norte nós chamamos de Israel. Então, inicialmente, Davi assume apenas essa parte de Judá, porque algumas partes do norte ficaram assim ainda meio receosos e receberam Isbosete, que era um dos filhos de Saul, receberam ele como rei. Isso depois trouxe um conflito entre a família de Davi e a família de Saul, e posteriormente, então, Davi vai assumir as duas partes. Segundo livro de Samuel, capítulos 3 e 4. O texto já começa dizendo que estava acontecendo uma guerra civil entre a nação de Israel na parte norte e a parte sul, que era a parte de Judá, entre aqueles que estavam debaixo do governo de Isbosete e aqueles que estavam sob o governo de Davi. Agora, percebem o quanto a nação de Israel estava desfocada do plano de Deus? Ao invés de lutarem contra os seus inimigos e terminarem de tomar posse daquilo que Deus havia dito, eles estavam guerreando entre eles. E quantas vezes entre o povo de Deus, na atualidade, isto continua acontecendo. O inimigo, Satanás, coloca entre o povo de Deus algumas rivalidades e os cristãos às vezes perdem tempo guerreando uns contra os outros com coisas tão banais, quando na verdade Efésios capítulo 6 diz que a nossa guerra não é contra a carne e sangue, é contra os principados. Enquanto os cristãos perdem tempo guerreando uns com os outros, o inimigo, Satanás, vai ganhando espaço. O texto também mostra que Davi acaba tendo um comportamento semelhante aos homens das nações vizinhas e pagãs, que é tendo muitas mulheres, muitos filhos, e, consequentemente, essa quantidade de filhos, de mulheres diferentes, trouxeram muitos problemas para Davi. Nós vamos ver nos próximos capítulos esses filhos envolvidos com assassinatos, com estupro, com cobiça. E dentre estas mulheres, o texto também mostra que Davi, ele não estava mais casado com Mical, que foi aquela esposa que ele ganhou de presente quando ele guerreou contra o gigante Golias.
Então Saul, na sua cegueira, na sua inveja de Davi, no seu coração cheio de ódio, ele acabou por vingança dando Mical para um outro homem. Então agora quando Abner vem fazer uma aliança com Davi, Davi pede isso para Abner: olha, eu vou aceitar essa sua aliança, esse acordo, mas eu preciso que você me ajude a trazer a minha esposa de volta. Então Davi então recebe Mical de volta, né? Se casa com ela novamente, porque ele havia pagado um preço por isso, que era trazido sem prepúcios, né, dos filisteus, lá no primeiro livro de Samuel mostra isso. E nessa aliança que Abner faz com Davi, ele consegue convencer as demais tribos de serem súditos, né, do reino de Davi. E Abner acabou, assim, ganhando a confiança de Davi, e isso acabou trazendo ciúme aos outros homens que já eram leais a Davi. E um deles foi Joabe, que era o comandante do rei Davi. Então, quando ele descobriu que Davi tinha recebido Abner, fez um banquete, fez essa aliança, Joabe então repreende o rei, dizendo que não, Abner não é fiel, ele está aqui para te espionar. E acaba que Abner, então, trai a Joabe e o mata. E no capítulo 4, assim que Isbosete, o filho de Saul, fica sabendo que Abner havia sido morto em Judá, Abner era o seu capitão, então eles ficaram com medo, tanto ele quanto sua nação, e ele se aproveitando do momento, Recabe e Rimom, que era da tribo de Benjamim, entraram lá nos aposentos de Isbosete e o mataram. E com medo de que a mesma coisa fosse acontecer com Mefibosete, que era filho de Jonatã, eles pensaram: a ideia aqui é exterminar toda a descendência de Saul. Então a babá de Mefibosete pega ele no colo e vai fugir com ele apressadamente. E nessa fuga, ela deixa Mefibosete cair e ele então fica coxo. E como aconteceu com aquele amalequita lá que veio contar que havia matado Saul, Recabe e Rimom faz a mesma coisa. Eles vêm com a cabeça de Isbosete e falando para Davi: olha, nós nos vingamos e matamos seu inimigo. E Davi tem a mesma reação que ele teve com Melequita. Ele manda matar esses homens porque ele entendeu que ele não precisava fazer isso. Matar Isbosete porque havia uma promessa. Davi continua com o mesmo propósito, com o mesmo plano. Ele ainda não era rei na totalidade da nação de Israel, mas Davi nunca faria com suas mãos o que esses homens fizeram, que era matar o seu oponente. Então, Davi, mais uma vez, nos dá um exemplo de paciência, de perseverança, porque ele sabia que no momento certo a promessa do Senhor se cumpriria. Segundo livro de Samuel, capítulo 5. Então, com a morte de Isbosete, filho de Saul, as tribos do norte, então vieram até Davi e disseram para ele: olha, o Senhor disse que você seria o rei sobre a nação de Israel, ou seja, eles sabiam dessa promessa. Então, eles também ungem a Davi rei sobre a parte norte que era Israel. Então aqui no capítulo 5, a promessa feita a Davi se cumpre na sua plenitude e Davi tem a sua terceira unção. Então Davi foi ungido por 3 vezes e isso faz dele um tipo de Cristo. Ele foi ungido entre os irmãos por Samuel, depois ele foi ungido por Judá, depois agora ele é ungido por Israel. Então agora ele é rei em toda a nação de Israel. E essa tríplice unção de Davi, ela é uma tipologia de Cristo, como
rei, sacerdote e profeta. Davi começa a reinar, então, com 33 anos de idade sobre todo o território da nação de Israel. Ele já estava há 7 anos reinando sobre a parte sul. Então, agora, ele vai reinar todo o território da nação de Israel. Ele conquista também Jerusalém e ele vai fazer de Jerusalém um centro político e religioso, né? Ali vai se estabelecer a capital da nação de Israel, e isso é muito importante, esse capítulo 5, porque daqui para frente esta cidade vai se tornar a cidade de Davi, a cidade de Deus, ou a fortaleza de Sião, como ele passa a chamar. Davi, então, vai se fortalecendo, e é interessante que o versículo de número 10 diz que ele ia cada vez mais crescendo e se fortalecendo, porque o Deus dos exércitos era com ele. Então, aqueles sinais, aquela intervenção de Deus no tempo da teocracia, ela volta a acontecer. Davi vai ter vitórias sobrenaturais sobre os filisteus, novamente, como Deus fazia lá atrás. Mas Davi, ele começa a pegar outras mulheres, a fazer alianças, casando-se com outras mulheres, e isso trouxe prejuízo espiritual para Davi. A ordem de Deus era que os reis, lá no livro de Deuteronômio, quando ele fala na sua presciência sobre esse período de reis sobre Israel, ele fala, olha, não adquiram riquezas, mulheres, e Davi está fazendo exatamente isso. E poligamia, ela nunca foi uma vontade diretiva de Deus. Então, isso faz com que a nação de Israel, depois, através de Salomão, tendo muitas mulheres, a nação de Israel, então, vai cair na idolatria. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, é um capítulo maravilhoso, porque ele mostra o retorno da arca para Jerusalém. E os israelitas trouxeram essa arca, construíram um carro de boi, mostrando que eles desconheciam qual era o verdadeiro mandamento do Senhor para transportar essa arca. Ela já estava há 20 anos na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim, e quando eles estão trazendo a arca rumo a Jerusalém, a arca se desequilibra, e quando Uzá estende sua mão para equilibrar a arca, ele então foi morto. E o motivo da sua morte está aí no verso de número 7, que diz que o Senhor o feriu por esta irreverência. A irreverência de conduzi-la de forma errada, porque a ordem de Deus era que a arca fosse conduzida no ombro dos sacerdotes. Então, eles negligenciaram um ensinamento importantíssimo, a forma de conduzir essa arca. E então aqui mostra o zelo de Deus pelo que é sagrado. Quantas vezes os servos de Deus hoje ignoram um mandamento do Senhor porque acha muito irrisório. Será que Deus vai me punir por isso? Uma forma de conduzir um culto, uma liturgia, ou mundanizar o culto ao Senhor, trazer para dentro da casa de Deus aspectos mundanos no culto, introduzindo coisas do paganismo, ou shows e coisas que aborrecem ao Senhor, e acha que isso é uma forma de atrair pessoas, e quantas vezes nós começamos a sofrer prejuízo por causa da irreverência no culto ao Senhor ou diante da presença do Senhor, nesse momento que deveria ser reverenciado. Depois os sacerdotes colocam a arca no ombro, começam a andar, e quando eles começaram a caminhar,
E entrar na cidade, o povo ficou cheio de alegria e começaram a exultar. E Davi ficou tão feliz que ele começou a dançar. E a esposa dele, a Mical, ela ficou envergonhada, né, desse entusiasmo, dessa alegria de Davi, e ela o critica. Então, por causa dessa crítica que ela faz ao homem de Deus, pelo fato dele estar feliz com o retorno da arca, que era símbolo da presença de Deus na nação, ela então ficou estéril pelo resto da sua vida. Ou seja, aquelas pessoas que são indiferentes com o fervor, com a dedicação, com as coisas de Deus, elas se tornam infrutíferas no reino de Deus. Um episódio interessante, ainda no capítulo 6, é o registro no verso 11, que por 3 meses a arca ficou na casa de um homem chamado Obed-edom e o Senhor o abençoou e abençoou toda a sua casa. É interessante aqui o segredo do sucesso, o segredo da bênção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, é a presença de Deus no lar. Quando nós falamos dessa presença de Deus no lar, nós não estamos falando da onipresença, porque Deus, pelo seu atributo inalterável, imutável, ele está presente em todo lugar. Mas aqui nós estamos falando da manifestação da sua presença. Que o nosso lar possa ser uma extensão da casa de Deus e que a presença de Deus se manifeste no nosso lar, que aquelas situações, aquelas legalidades que damos para o maligno, elas sejam eliminadas para que a presença do Senhor reine verdadeiramente sobre a nossa casa. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 7, é aquele capítulo importantíssimo para entendermos todo o restante das Escrituras, quando a Bíblia falar de Jesus como o filho de Davi, ou o trono de Davi que duraria para sempre. Aqui é um texto escatológico, mostra nas palavras do profeta para Davi, quando Davi desejou construir uma casa onde a arca de Deus pudesse estar, num lugar bonito, porque ele já estava numa casa boa e a arca de Deus ainda estava em tendas. Então, quando o profeta diz para ele que ele não ia construir essa casa, e lá no capítulo 28 de 1 Crônicas, Deus explica por que Salomão, seu filho, iria construir a casa do Senhor e não Davi, porque Davi era um homem sanguinário. Deus, então, dá uma palavra de consolo para ele, dizendo, olha, Davi, mas eu tenho um plano para você, eu tenho uma aliança com você. Eu estou estabelecendo, através de você, um trono eterno. Verso 16, tua casa e teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e teu reino será estabelecido para sempre. Ele estava falando de quem aqui? Ele estava falando de Jesus, o rei que vive e reina e reinará para todo sempre. Então, Jesus vem da linhagem de Davi, por isso o trono de Davi jamais teria fim. E no capítulo de número 8, temos o relato de muitas vitórias, grandiosas vitórias que Davi teve por causa da sua obediência, por causa do seu temor a Deus. Ele era um rei chamado por Deus para a guerra. E nos dias de Davi houve paz, os seus inimigos deixaram de perturbá-lo. E ele é um grande tipo do reinado de Cristo. Ele tem um símbolo do governo de Cristo, porque o texto diz que ele reinava e julgava com justiça o seu povo. Então, há várias características do reinado de Davi sobre o reino de Cristo, um reino justo, o justo juiz. Quando lemos esses relatos dessas vitórias e prosperidade de Davi, e quando nós lemos os salmos que ele escreve,
nós percebemos o quanto vale a pena esperar, ter paciência, ser fiel ao Senhor, quando nós vivemos uma vida de submissão e tomamos todas as nossas decisões buscando ao Senhor, é impossível que dê errado alguma coisa na nossa vida. Então, que possamos seguir esse exemplo de Davi e viver o centro da vontade de Deus.